Pessoal, me escutam bem? Obrigado pela presença de todos aqui nesse painel, que se chama Resiliência, Resiliência Mobile, né, e seu impacto em usuários, continuidade operacional e também dados relacionados a esses aplicativos mobile. Primeiro, agradecer aqui aos meus colegas que estão comigo nessa discussão, nesse bate-papo, né? Kleber, Eli e Fábio Gashira. Me apresentar um pouquinho. Sou Thiago Mactura, diretor de vendas da Epidome para a América Latina. Tenho trabalhado aí há um pouco mais de 2 anos e meio, ajudando uma série de organizações a protegerem seus aplicativos mobile, protegerem seus consumidores e também a reputação dessas empresas de uma maneira rápida, fácil, com uma plataforma automatizada, eliminando a complexidade que geralmente existe quando se fala em proteger um aplicativo mobile, né? E vale a pena enfatizar que proteger um aplicativo não é somente aplicar uma camada de segurança no código, mas proteger o business dessa empresa, né? Proteger a credibilidade, a confiabilidade que essa empresa vai ter perante aos seus usuários, né? Que podem ser pode utilizar esse app para fazer transações financeiras, compras e diversas outras transações. Tá? Bom, vamos lá. Vou pedir para que cada um se apresente brevemente. Vou começar pelo Kleber. Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Kleber Brandão, sou Head de Segurança no Banco C6. Meu time trata especificamente de toda a estratégia de segurança dos produtos do banco. Então, tudo que vocês consomem como clientes do Banco C6, a estratégia de segurança é do meu time. E queria agradecer o Thiago e a Epidome pela oportunidade aqui do painel. Muito obrigado. Oi, gente, eu sou a Eliane, pode me chamar de Eli, acho que fica mais conhecido. Eliane, ninguém sabe quem é. Eu sou a CISO hoje da Vtex e também queria agradecer, né, o Thiago e a Epidome pelo convite e pelos meus colegas tão queridos aqui que estão participando comigo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Fábio Gashira. Eu sou responsável no ClaroPay por segurança, prevenção a fraudes, prevenção à lavagem de dinheiro e riscos e controles. Tenho aí uns 20 e poucos anos aí de estrada. Agradeço aqui o Thiago e a Epidome pelo convite. Espero poder trazer alguma pitadinha de conhecimento aí para vocês. Legal, gente. Bom, começando aqui o nosso bate-papo, depois feitas já as apresentações, vou começar com uma pergunta. Uma pergunta aqui para os nossos convidados. Tá? Todos nós sabemos que os aplicativos móveis hoje estão no centro do nosso dia a dia, né? Então, a gente usa para qualquer coisa do dia a dia, para tarefas que a gente tem que fazer, pedir comida, fazer investimentos, né? Entre várias outras coisas. Hoje a gente usa o mobile muito mais do que qualquer outro canal digital. Tá? Então, obviamente, existem outros canais web, mas o mobile realmente se tornou parte integrante da vida das pessoas, em geral. Tá? Ao mesmo tempo, né, esse canal digital mobile que está simplesmente instalado em milhões de dispositivos de celulares, como o meu, como o de vocês, né, passou a se tornar o grande vetor, ou vamos dizer, o grande foco dos atacantes. Né? Então, vocês sabem bem, existe nuvem, existe endpoint, e as empresas fizeram um bom trabalho em proteger essas camadas. Porém, o novo perímetro hoje é o mobile. E qual é a razão disso? Você tem milhões de pessoas usando um aplicativo bancário, um aplicativo de varejo, e muitas pessoas com baixa conscientização de segurança. Então é muito fácil para um hacker lançar um phishing, né, ou qualquer outro tipo de ameaça, um link falso, obter acesso a esse aparelho celular e, a partir daí, chegar até o app, explorar fragilidades e executar uma fraude. Bom, então a questão é,
com todo esse nível de sofisticação que só vem aumentando, né? Só um minutinho. O aumento dos golpes digitais, das fraudes e tudo mais, tem sido cada vez mais desafiador, né? Se proteger contra isso. Minha pergunta para vocês com base na experiência que vocês têm, né, cada um em suas carreiras, em suas indústrias, como vencer essa batalha e ainda garantir uma boa experiência para os usuários? Muito alto. Eu queria só deixar primeiro as mulheres começar a se sentir confortável, obviamente. Obrigada, cavalheirismo do Clebão. Eu acho que esse assunto é super relevante, super polêmico, porque a gente usa o celular para tudo hoje, mas a gente não tem essa consciência que nem tem no corporativo, né? Como você falou. Eu acho que a gente defendeu e criou essas camadas de defesa para o corporativo, mas a gente usa, por exemplo, no segmento bancário que você citou, eu uso o app do banco. Eu entendo que o banco protegeu aquele app e que eu posso entrar ali tranquilo e está dentro de um ambiente seguro, que eu estou mexendo ali no celular. Mas hoje a gente não está nessa maturidade para aplicativos e se a gente falar de BIOD e falar do que eu uso ainda no ambiente corporativo, isso abrange mais ainda, né? Porque eu estou passando do app. Então, hoje a gente não está maturo o suficiente, mas a gente precisa começar a pensar com ferramentas, enfim. O problema que tem aqui é que o celular, na minha visão, né? O celular é um item pessoal. Porque quando você está na empresa, você recebe seus itens lá, você sabe que ali é um ambiente que você precisa defender. Quando você está no celular, é seu celular. É o seu celular que você usa seu WhatsApp, que você tira suas fotos, que você fala com as pessoas. E aí, você passar a ter um controle pensando em segurança e principalmente pensando em corporação, muda um pouco de figura. Você se sente um pouco desconfortável. E eu acho que a gente tem que pensar ferramentas aqui para defender os aplicativos no desenvolvimento mobile e para defender os BIODs também. Porque agora a gente não tem perímetro há muito tempo. A gente parou de pensar em perímetro e os apps fazem parte hoje do que a gente está fazendo na empresa, né? Do nosso corpo da empresa ali. O app faz parte, o aplicativo, o celular, o tablet, sei lá, o que a gente usa faz parte ali do corpo da empresa. Então, procurar ferramentas e políticas também. Eu acho que esse assunto envolve mais do que só as ferramentas, porque aqui a gente vai envolver, como é pessoal, a gente vai envolver uma coisa legal também, para entender até onde eu entro com as pessoas na vida delas. Se eu vou um MDM lá ou alguma ferramenta, eu vou invadir um pouco a privacidade dela. Então, até que ponto a gente coloca, obriga, não obriga? Então, acho que tem uma discussão maior que segurança aqui, mas olhando para o perfil de segurança, a gente precisa pensar assim, nos aplicativos, e aí no desenvolvimento desses aplicativos, né, quando eu estou ali no código desses aplicativos, como que eu desenvolvo pensando em segurança e pensando nos riscos, nos phishing, enfim, no que pode chegar ali, e como eu olho também para os equipamentos que estão sendo usados, porque eles podem influenciar também. Eu estou com um equipamento infectado e pode influenciar, né? Sem dúvida, exatamente. Até porque o atacante explora fragilidades do dispositivo, do celular, antes, para aumentar os privilégios de chegar nos apps. Né? Uma coisa que eu acho que tem que estar na estratégia de negócio, segurança. Você não consegue solucionar esse problema só com produto ou só com técnica. A empresa como um todo tem que entender a fragilidade disso e aí isso ser parte, de fato, do seu plano ali de negócio. Né? E você trazer isso para o plano de negócio vai te dar ajuda na sustentação da segurança e também vai te dar uma vantagem de mercado. Né? Quando a gente começa a ver segurança como uma vantagem de mercado, e para banco isso é vital, a gente começa de fato mudar a cabeça do próprio cliente. Então, assim, ele falou de perímetro. De fato o perímetro mudou, mas quando o banco te oferece a oportunidade de você criar o seu perímetro e falar, aqui é um ambiente seguro onde eu quero ver todos os meus investimentos, todas as minhas linhas de créditos, e eu sair daqui, eu não quero que você me exiba isso está ali na estratégia. Então, de fato, você precisa, obviamente, contar com parceiros de tecnologia para te trazer isso
e no papel como faz a Updome, mas se a empresa não entender que aquilo é parte do negócio em si, entender aquilo como diferencial, dificilmente ela vai conseguir vencer essa batalha. Só complementar rapidinho aqui acho que ele falou bastante, né, do ponto de vista do cliente, vamos chamar assim, do cliente bom, né? Mas a partir do momento que a gente distribui esse aplicativo na loja, a gente nunca sabe se o cara que está usando é um cliente bom ou se é um cara mal intencionado que quer descobrir alguma coisa ali sobre os nossos mecanismos, né? E hoje em dia, né, o Claro Pay é uma conta digital, né, como banco digital e tudo mais, né? E a gente tem as nossas preocupações ali de onboarding e no próprio transacional, de garantir, né, a autenticidade de cada transação. E como alguém falou também, né, o Thiago falou, né, a parte lá das APIs da cloud está razoavelmente bem resolvida, né, hoje já. Mas o nosso front, a gente acaba tendo que trazer alguns controles, né, quando a gente põe, por exemplo, uma autenticação biométrica, alguma coisa assim, se a gente não colocar algum nível de controle ali no front, fica muito fácil para o fraudador burlar aquilo, né? Então, se a gente pondo essas proteções ali e não colocar nenhuma outra ferramenta ou nenhum outro método, né, que vá proteger e atrapalhar o usuário mal intencionado de descobrir como as nossas proteções funcionam, também dificulta um pouquinho, mas ele consegue burlar. Então, é importante a gente ter esses mecanismos, né, e aí seja ali o desenvolvedor, quando ele vai colocar a solução, ele já pensar nisso, o que pode, né, trazer algumas dificuldades, ou ter uma ferramenta que apoie para fazer isso e traga isso de uma forma mais rápida e simples ali para a solução, né? Perfeito. Excelentes pontos. Outra questão importante, quando a gente pensa em resposta a incidentes de fraude, né? Você sabe muito bem que nós brasileiros temos uma grande criatividade, né? Para o bem e para o mal. E, bom, existem golpes cada vez mais criativos que podem explorar, por exemplo, um bypass da biometria, daquele reconhecimento facial que a gente faz no aplicativo de banco ou qualquer outro aplicativo, né? Podem existir ataques de phishing, que são phishings, como se fossem ligações feitas por uma central falsa de atendimento, né? E o atacante se aproveita disso para induzir o usuário a acessar o app, abrir, fazer o login, né, e a partir daí extrair uma série de dados, movimentações financeiras. E um ponto muito importante as empresas têm que ter resiliência, né? Tem que ter resiliência mesmo expostos a esse cenário cada vez mais sofisticados. Então, na Updome mesmo, a gente tem um centro de pesquisa cibernética, muita gente, um grande número de experts em Israel, que estão todos os dias pesquisando novos tipos de fraudes, golpes e desenvolvendo novas proteções para os nossos clientes. Então, a gente sabe que isso não para. Bom, dado esse cenário, né, eu entendo que se você não aumenta a resiliência cibernética, se você não aumenta a visibilidade de quais são esses ataques envolvendo os seus usuários na ponta, por exemplo, sei lá, os milhões de clientes da Claro Pay, os milhões de clientes, né, do app do C6, vai ser quase impossível você tomar uma ação, porque você não está vendo, você não está monitorando, né? Então, claro, é importante destacar que resiliência é a capacidade de você ser atacado. Todo mundo vai ser atacado, né? No meio de cibersegurança a gente sabe disso, mas se recuperar rápido, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre essa questão de resiliência e visibilidade de ataques e fraudes. Bom, a gente, né, o time de segurança está acostumado, né, a sempre trabalhar colocando proteções ali para evitar hacks, evitar fraudes, mas a gente sabe que, infelizmente, o outro lado ali, ele acaba tendo muitas vezes muito mais tempo do que a gente e, às vezes, até mais recursos do que a gente para desenvolver. Então, a gente constrói as nossas defesas baseado no que a gente já viu. Mas se a gente não ficar ali olhando constantemente, a gente não vai perceber as novas táticas, os novos modos de operação que os atacantes estão usando. Então, assim, ter visibilidade sobre o que está acontecendo, né?
aquele uso que sai um pouco do normal, sai um pouco do esperado, sai do que a forma como o produto foi desenhado para ser usado, aquilo tem que ser analisado, né, e pode trazer aí algum insight de novas proteções que a gente precisa desenvolver e colocar no aplicativo, né? Então acho que é fundamental para você não ficar muito para trás dos atacantes, ter essa monitoração contínua aí do que está acontecendo no uso da sua solução. Eu colocaria aqui que eu até ouvi hoje de manhã uma pessoa falando, né, que fez uma instalação lá, implantou um cenário e agora ela tem mais incidente e está feliz. E eu concordo com isso, assim. Você tem mais visibilidade. Porque quando você olha para o negócio, ele tem aquela ideia de reduzir, né? Vamos reduzir. E quando eu olho para a segurança, o reduzir nem sempre é bom, porque eu posso não ter visibilidade, isso vai me dar pouco incidente, pouca vulnerabilidade, mas não quer dizer que eu estou bem. Então, acho que essa resiliência vem muito de eu conseguir enxergar mais, então eu vou ter mais incidente, eu vou ter mais vulnerabilidade, eu vou ter mais problemas conhecidos, mas eu começo a responder mais rápido. Eu acho que aí está o segredo para onde a gente tem que ir, né? Para onde a gente tem que pensar. Não pensar em custo, né? Acho que a empresa pensa muito em custo. Isso vai estar associado ao custo, óbvio, mas a gente pensar como eu deixo a empresa mais segura com essa visibilidade, ganhando essa resiliência cibernética, em como você coloca ali proteções e ferramentas e um ambiente que a sua resposta melhore e que você tenha metas de respostas mais rápidas. Então, acho que o futuro é a gente morre de medo às vezes de uns incidentes cabeludos que tem, né? Mas a gente estar mais preparado e conhecendo mais para isso. Legal. A Lícia falou exatamente uma coisa que me pega muito, que é visibilidade está diretamente ligada com isso. Então, sem ter visibilidade, sem trabalhar essa visibilidade, você não sabe o que vai acontecer, você não está com o ouvido no trilho e você vai ser pego de surpresa. E a pior coisa para resiliência é ser pego de surpresa. Quando você já tem uma política de estar sempre esperando, estar sempre treinando o time, e aí eu falo não só de uma política específica para mobile, mas falo desde do modelo de desenvolvimento até um table board com um board da empresa, para saber, em caso de um incidente, como comunicação vai se tratar, para ninguém passar por cima de ninguém, etc. Então, isso é parte da resiliência. Quando você tem tudo isso, e agora levando um pouco mais para mobile, ter sinal de tudo que acontece, seja antes do app abrir, seja depois do app fechar, ter uma garantia que esses logs cheguem ao destino, para a gente de fato ter essa visibilidade, preparar uma resiliência, um plano de resiliência melhor para a empresa, de fato é totalmente importante. Alguns produtos ainda não fazem tudo isso e dependem de desenvolvimento interno, então quando se pode contar com um parceiro que tem esse tipo de visibilidade, acaba ajudando muito na nossa estratégia de resiliência. Excelente, ou seja, no final das contas, a chave para aumentar a resiliência é reduzir o gap, né? O gap que naturalmente há entre as defesas das empresas versus as defesas dos atacantes, né? E se recuperar rápido. Perfeito. Outro tema bastante preocupante com relação a aplicativos mobile, Android e iOS, né? Que são o iOS é o sistema operacional da Apple. Tem sido também ataques automatizados utilizando inteligência artificial. Então, é a tal da inteligência artificial sendo usada com fins maliciosos, com fins de fraudes. Tá? E isso acaba incluindo técnicas de engenharia social, como eu estava comentando, exploração de uma série de fragilidades do app, do código, emuladores tentando se passar por um app legítimo, bots maliciosos clonando o app, né? Por exemplo, ele pega um app de um banco, do banco X, e cria, sei lá, 10 versões diferentes com nome parecido. Enfim, trojans, spywares. Existe uma série de fraudes e ataques que usam IA, né? Justamente com o objetivo de serem mais sofisticados e terem sucesso mais rápido. E claro, a gente sabe que para combater esse tipo de ataques,
uma ferramenta manual ou um conjunto de ferramentas isoladas, ou mesmo processos muito dependentes do time de desenvolvimento para tentar codificar segurança no código, ou, sei lá, criar coisas caseiras, não vai ser eficaz, né? Tudo isso ajuda, porém, quando você tem uma plataforma automatizada que já pode tratar todos esses ataques de uma vez, né, e consolidar essa inteligência, o seu poder de reação é muito maior. Então, a minha pergunta para vocês existe hoje alguma possibilidade de combater o cybercrime mobile, né, focando aqui nessa questão móvel, né, sem empregar inteligência artificial e sem ter defesas automatizadas? Olha, eu sou um pouco cético sobre inteligência artificial ainda. De fato, tem sido usada, mas muito mais para criar imagens ou tentar dar movimento a imagens. Ainda está bem pobre esse tipo de inteligência artificial. E talvez no futuro isso seja mais usado para industrializar, né? Eu acredito que hoje a gente tem um problema maior, que é a inteligência dos nossos fraudadores aqui. O Brasil, assim, ele costuma inclusive exportar, e algumas empresas lá fora já conhecem, mas os fraudadores aqui são muito criativos. Dificilmente uma IA vai te bolar uma fraude que vai te levar uma cesta de café de presente no seu aniversário só para pegar sua foto. Então, esse tipo de proteção é que a gente está muito focado ainda. No quesito IA, sim, a gente já vê alguns movimentos. Eu acho que para a questão de defesa ainda precisa se treinar muito, né? Algumas soluções a Microsoft já oferece ali no painel dela, questão de recuperação. Eu testei, parece ser bem legal, mas para mitigar ataque a gente pode usar machine learning, que é um tipo de inteligência artificial, mas não é uma inteligência, porque hoje quando a gente fala em inteligência artificial, muitas pessoas associam a inteligência artificial generativa e achando que vai criar regra de fire automático sem eu precisar pedir, essas coisas. E não é bem isso, é só colocar um pouco a bola no chão. De fato é uma preocupação, a gente tem que olhar para isso sim, mas hoje eu estou muito mais preocupado em nossos fraudadores colocando a inteligência dele dentro desses sistemas, para no futuro isso poder de fato se tornar um grande problema, e isso sim a gente precisa parar agora. Eu concordo com você, Clebão. A gente tem fraudadores assim surpreendentes aqui, que enganam. O Brasil é campeão em enganar a IA, né? De perguntar de um jeito que ela responde o errado e tá lá. Eu tenho uma preocupação. Eu concordo com você. Acho que o momento agora a IA ainda é muito pobre, mas eu acho que é o momento da gente começar a pensar no futuro. Mas eu concordo. Eu acho que a gente não tem essa visão toda de futuro, mas acho que a gente precisa começar a pensar, sabe? Porque vai ser rápido. A gente está colocando muito dado lá, ainda está pobre, mas em breve ela vai conseguir fazer algumas coisas. E o problema é o quanto isso vai fazer também de envenenamento, de ensinar a IA a mentir. E aí a gente não está preparado para isso, porque a gente não está preparado para a IA ainda, né? Ela ainda é uma coisa lá, você joga no chat GPT da vida, tira lá uma informação. Então, acho que é o momento da gente começar a pensar, porque os atacantes estão pensando já com a IA, né? Então, para a gente se preparar minimamente para um futuro. Mas concordo com você, acho que o momento agora... A gente tem as machine learnings, tem os modelos e já tem uma gama de fraudes que a gente já aprendeu a lidar e é importante. Eu pensaria em futuro, e aí pensando em futuro sim, e principalmente futuro mobile, porque é isso, a gente vive cada vez mais com o mobile, né? Então, pensar nisso. Eu sou um pouco mais otimista em relação à inteligência artificial, até mesmo porque o meu chefe então tem que ser. Então, mas eu concordo com vocês que assim, para esse campo de atuação, né, a machine learning é muito mais útil do que a IA generativa, pelo menos no que a gente tem hoje, né? E de qualquer forma, assim, acho que hoje as grandes empresas pelo menos já têm núcleos ali que trabalham com inteligência artificial, com machine learning, com dados ali, né? Mas acho que o foco desses times é o negócio da empresa, não é segurança. Eventualmente, né, uma ou outra, né, pode até dedicar alguma coisa, mas acaba sendo um recurso muito caro
para a gente focar numa coisa que não é o core do negócio, né? Então acho que a gente, né, e a gente faz isso lá no ClaroPay em vários campos, né? A gente procura fornecedores que usam esses métodos aí de machine learning, inteligência artificial, e colocam isso nas soluções para a gente usar, porque a gente confia que ele, sendo o core do negócio dele, ele vai ter muito mais recurso para chegar numa solução boa do que lá os nossos analistas que estão focados em outras coisas, no nosso core lá, e não necessariamente em segurança. Perfeito. Sim, concordo. Claro, quando a gente fala de IA, você tem machine learning, você tem IA generativa, você tem, enfim, uma série de, uma grande variedade de formas, né, de gerar inteligência e de automatizar. Por exemplo, na Epidome, a gente lançou recentemente uma plataforma chamada Threat Resolution Center, que usa a IA generativa para responder ameaças que um usuário comum como nós, de um aplicativo, esteja passando. Então, ela, com base em alguns padrões, vai recomendar as correções passo a passo. Então, nesse sentido, por exemplo, seria útil, né, no sentido de agilizar a resposta. E, claro, tudo isso tem que ser tratado com cautela. E, no final das contas, o que as empresas precisam, empresas que dependem de mobile, precisam de agilidade, precisam depender cada vez menos de esforços do time de desenvolvimento, que já tem suas entregas, né? Já são pressionados pelo negócio para lançar uma nova versão do app amanhã ou na semana que vem, né? Então, quanto mais você consegue automatizar, acelerar, encurtar esse caminho para colocar em produção um novo aplicativo, novos serviços para o seu público, obviamente, isso traz um benefício enorme, né? Bom, a gente cobriu esses 3 tópicos, né? E agora eu queria abrir para considerações finais que vocês tenham sobre o tema, recomendações. Bom, acho que é mais assim, agradecer aí mais uma vez, né, a oportunidade. Acho que hoje em dia o ClaroPay, por exemplo, é uma solução que o único canal que ele está disponível é o mobile, então assim, é importantíssimo ele estar bem protegido, e acho que hoje as empresas em geral já têm bastante consciência da importância da segurança e direcionam aí os investimentos necessários para isso, né? Agradecer também o Thiago e meus colegas aqui. É um assunto muito importante. A gente está caminhando para um futuro desconhecido, de certa forma, mas muito voltado aí para a IA. Então, a gente precisa falar nisso, precisa falar em aplicativos móveis. E a gente, como segurança, o Clebão falou bem, precisa pensar no negócio pensando nisso. Então, é prazeroso quando a gente tem esse tipo de conversa com pessoas tão relevantes no mercado. Então, muito obrigada. Obrigado, pessoal, a todos os presentes. Obrigado, Thiago, Fabiano e também. Então, queria só dizer que parece muito complicado, mas no fim do dia não é. Tá? A gente fala várias técnicas, problemas aqui, mas no fim do dia é um problema que qualquer outro ramo teria, e a questão aqui é mais proteger de fato o usuário final, seja ele um funcionário, seja ele um cliente, seja ele um parceiro de negócio. Então essa estratégia mobile acho que vai permear mais algumas décadas aí, porque tudo que hoje a gente toca é mobile, ou é relógio, ou é colar, hoje tem anel, tem óculos, tem tudo. Então a segurança vai estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, e esse modelo de segurança vai acabar se tornando inevitável. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e Thiago, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço a todos que escutaram, dedicaram esse tempo para participar aqui com a gente. Obrigado, pessoal.